seja uma mulher que vai levar a sua família para o altar do Senhor. Empreender é o sonho de muitas pessoas. Nós vivemos numa época em que as escolas de negócios se multiplicam pelo Brasil. As pessoas compram livros atrás de livros sobre como fazer negócios, como prosperar, como crescer, business, enfim. Todo mundo quer, por meio do empreendedorismo, realizar algo realmente significativo. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre uma pessoa que cresceu no mundo de mulheres empreendedoras, numa família bem-sucedida, mas em determinado momento algo mudou a trajetória dela. A gente vai falar também sobre obediência a Deus, a gente vai falar sobre mentoria, a gente vai falar sobre se mudar de geografia. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte da vida, da história da nossa convidada de hoje, Larissa Bezerra. Que prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu de estar aqui com você. Estou muito feliz, muito ansiosa, né, para a nossa conversa. E vamos lá. Maravilha. Esse é o Virando o Jogo, começando agora. Já vou pedir para você curtir esse vídeo, é muito importante. Quando você faz isso, você diz para o YouTube que esse conteúdo é bom e ele entrega para mais pessoas. E se por algum motivo você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, é só apertar esse botãozinho que está aí embaixo, inscrever-se. E imediatamente você se torna nosso aluno, nossa aluna, nosso amigo, nossa amiga aqui do Virando o Jogo no canal da Infinity. Larissa, você é de Goiás, ou do Goiás, como muitos falam, né? Goiana. Mora há 18 anos nos Estados Unidos. Isso mesmo. E vem de uma família de empreendedora. Conta um pouco pra gente o ramo, o que você aprendeu, o que você acha do business, do mundo dos negócios. Sim. Então, né, eu venho de uma família muito simples, uma família extremamente generosa, empática, uma família que tinham como empreendedorismo como terra, gado. Então, a gente é uma família de mulheres, né? Só que durante essa trajetória de vida, o meu avô ele acabou indo para o lado do alcoolismo e isso trouxe alguns danos na nossa família. Então, as minhas tias, né, a minha mãe, tiveram que mudar geograficamente de Cavalcante para Goiânia para poder buscar por estudo, fazer faculdade. E ali elas começaram a abrir os seus negócios. Então, as mulheres da minha família são mulheres líderes, mentoras, mulheres bem-sucedidas. Então, eu me sinto muito honrada, né, de fazer parte dessa família. E aí, quando a minha mãe tinha uns 28 anos de idade, quase uns 30 anos de idade, ela muda geograficamente, porque ela já não estava mais conseguindo viver no Brasil na questão financeira, né, na questão dos custos, e ela vem para os Estados Unidos. Né? E aí, depois de muitos anos, 7 anos longe da minha mãe, ela me traz para os Estados Unidos, é onde começa a minha jornada de vida, né? A minha virada do jogo, onde muitas coisas começaram a fluir na minha vida através de um novo lugar geograficamente. Você tinha quantos anos quando foi para os Estados Unidos? Tinha 17 anos de idade. E nessa época, antes de ir, você já trabalhava nos negócios da sua família? Não, nessa época, assim, meu pai, né, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cheia de conhecimento, de sabedoria, escritor de vários livros. E eu comecei vendendo os livros do meu pai, né? Então, eu vendi os livros do meu pai, trabalhei para minhas tias nas lojas que elas tinham, né? E aí, o que acontece? Entre os 12 anos e 17 anos, eu tenho uma crise muito forte na minha identidade, por conta, às vezes, né, do abandono. Minha mãe nos Estados Unidos, eu não cresci num lar juntamente com meu pai. Então, ali foi aonde que eu vivi muitas frustrações da minha identidade, no meu propósito, muitas crises de ansiedade. E, assim, essa semana foi muito forte para mim, porque eu estava meditando, né, essa trajetória de vida, esses 7 anos que foram muito intensos, e eu pude ver o quanto o Senhor me guardou. Então, com 17 anos, eu mudo para os Estados Unidos, começo uma nova história, uma nova trajetória de vida. E ali eu começo tudo novo. Inglês, aprender sobre a cultura. E aí eu começo a viver a vida do imigrante, né? O American Dream, nos Estados Unidos. E na terra das oportunidades, né? Muitas pessoas sonham com isso, em ir para os Estados Unidos, empreender, crescer, ficar milionário. Como é que foi isso na sua vida e com que você trabalhou quando chegou lá? O meu caminho foi diferente, gente. Eu cheguei, mas, assim, não com essa expectativa, né? Eu cheguei ali com 17 anos de idade, fiz 1 ano na high school, estudei 1 ano ali, né, na escola, terminei.
E ali eu comecei a trabalhar. Quando você não fala inglês, você trabalha onde? No McDonald's, no supermercado, empurrando carrinho. Então, assim, como você falou, os Estados Unidos, ele é um país que abrange todo tipo de profissão. Mas você precisa ter força de vontade. Então, eu trabalhei em 2, 3 empregos. Também trabalhei na limpeza, né? E ali, para poder pagar minha faculdade, eu fiz faculdade de administração de empresas, mas eu não concluí. Então, ali começa a minha trajetória de vida. Conheço meu marido, gente, que eu quero aqui, né? Meu marido, meu esposo que vai assistir esse podcast. Amor, te amo muito. Estou muito honrada, né, de estar aqui hoje, porque eu falo que o melhor presente que Deus me deu não foi a oportunidade de empreender em negócios. O maior presente que Deus me deu foi a vida do meu esposo. Uau. Então, quando eu conheci ele, quando eu tinha 18 anos de idade, como eu falei, eu estava vivendo uma crise profunda na minha alma. E ele foi a pessoa que me apresentou Jesus. Ele não me olhou para a minha aparência, porque, assim... Hoje eu estou até bonitinha, né? Mas antes eu parecia assim... Gente, não dá para acreditar. Eu gostava das rave, 48 horas numa rave. E ele nunca me julgou pela aparência. Então, foi ele que me apresentou Jesus. E a gente começou a caminhar junto, começamos a namorar, casamos. E a gente foi viver uma trajetória de vida juntos. Só que a diferença é que, quando eu entrei nos Estados Unidos, eu cheguei com o meu green card. E a história do meu esposo é maravilhosa. Um dia você vai poder ter oportunidade de gravar com ele. Ele entrou pelo México. Né? Então, ele entrou, né, com o guia turístico, né, com os coiotes, aquela aventura, tudo que a gente vê no filme, narcotráfico, isso mesmo. Então, ali a gente começa a nossa jornada. E eu entendi que, quando eu conheci ele, eu encontrei um dos meus maiores tesouros. E aí a gente uniu as nossas forças, os nossos planos, os nossos projetos. E ele é uma pessoa muito inteligente. E eu perguntava para ele assim, por que você não abre a sua empresa? Como ele não era legal no país, né? Então, ele estava ali, como se diz, ilegal. E ele falava assim, não, mas eu preciso de uma certa permissão, eu preciso ter os documentos certos para abrir uma empresa. E eu lembro que, quando eu cheguei, minha mãe falava assim, Larissa, o seu documento, o número que chama Social Security, você não entrega para ninguém. E aí eu falei, não, tá bom. E aí, eu namorando com ele, eu tinha tanta confiança nele que eu falava assim, você quer abrir seu negócio? Não tem problema. Abre no meu nome. Eu te empresto esse documento. Minha mãe só não pode saber. Foi assim que a gente começou a nossa empresa de construção, né? Eu investindo nele, assim como ele investiu em mim, me levando para o Senhor Jesus. Ele investiu em mim em tempo, em amor, em ensinamento. E eu comecei a investir com as ferramentas que ele precisava para abrir uma companhia. Eu fui lá, comprei o primeiro carro no meu nome. Se desse B.O., ia dar B.O. no meu nome. Responder. Isso. Então, você vem de uma família de empreendedores, Sim. você vai para os Estados Unidos, começa a estudar business, conhece o Regis, seu marido. Ele vocês abrem uma empresa juntos. Sim. E, em algum momento, Deus pede para você não seguir no empreendedorismo? Como é que foi isso? O que acontece, né? Eu fui treinada pelas mulheres da minha família, pela minha mãe, a ser a mulher independente, a ser a mulher visionária, a ser a mulher que go get it, aquela mulher que vai conquistar, né? Aquela mulher que vence desafios. Então, a minha família vem de mulheres assim, mulheres fortes, mulheres determinadas. Mas o que acontece? Você casa, e aí já não é mais sobre as suas decisões. Aí você já não pode levar o individualismo com você. E foi muito difícil para mim, no começo do meu casamento, a submissão. Foi muito difícil, porque a gente sabe, né? Todas as pessoas que têm problemas com paternidades têm problema em submeter. E eu não consegui enxergar o meu marido como cabeça da casa. Porque, como eu cresci nesse ambiente de liderança, de empreendedorismo, na questão de autossuficiência, eu me tornei uma pessoa extremamente orgulhosa, entende? E foi quando eu casei, a gente abriu a empresa, compramos o carro, mas aí veio algo muito mais lindo que eu poderia imaginar, que é a minha filha Gabriele. Então, a maternidade, ela me levou para um lugar que eu não estava preparada para ir, mas que foi necessário. E eu ali, fazendo faculdade, eu trabalhava, fazia faculdade, ajudava o Regis na questão do começo do casamento. Tudo que no começo é difícil, essa construção. Mas eu me encontro com mais uma crise de identidade. E agora? Parece que eu não nasci para ser mãe. Porque muitas vezes nós somos treinados nesse mundo, né, de tanta modernidade, que você precisa vencer. Você só é alguma coisa se você tiver alguma coisa.
né? Então, Verdade. você só é alguma coisa se você conquistar alguma coisa. E até então, a única coisa que eu tinha conquistado, para mim, que era importante, era o meu casamento. Então, para os meus pais, que são professores, né, que meu pai é uma pessoa, como eu falei, extremamente sábia. Meu pai fala 8 idiomas. Então, assim, para eles era muito importante a universidade, você concluir Sim. uma universidade. Para minha mãe, então, minha mãe sempre falava assim, se eu tivesse a sua idade, eu tinha sido médica. Era uma das coisas que minha mãe sempre falava para mim. Só que aí eu me encontro no lar, cursando uma faculdade, mais grávida. E ali é onde entra aquela crise, porque agora eu tenho uma criança para poder cuidar. E eu não estava preparada para deixar eu estava preparada para deixar a criança, eu não estava preparada para deixar a faculdade. Sim. Mas aí o Senhor entra na minha casa e eu nunca vou esquecer, foram um dos dias mais lindos da minha vida. Porque a graça do Senhor vem. Mesmo quando você acha que Ele te abandonou, Ele vem. Mesmo quando você sente que você não é capaz, Ele vem. E eu nunca vou esquecer o dia que o Senhor visitou a minha casa. Eu senti que foi como Ele visitou Maria, uma jovem que talvez ela não pensava no futuro que ela poderia ter, sendo a mãe do Messias. E aí eu olho assim, eu olho para aquela situação e eu vejo a presença do Senhor entrando na minha casa e o Senhor fala simples comigo: filha, se você entregar tudo no altar, eu prospero a tua casa. E eu decidi entregar a minha faculdade de administração de empresa para poder começar a investir no lar. Eu precisava voltar para casa para ser a mãe, a mulher, a esposa posicionada que eu sou hoje. Isso não me faz ser menos. Isso me faz ser mais, me preocupar com aquilo que é importante e com aquilo que é eterno. E eu entendi que o maior empreendedorismo vem desse lugar. Uau! Você falou de 2 temas que geram muita polêmica no mundo de hoje. Sim. Submissão ao marido. Isso mesmo. A gente vive numa época que até as pessoas dentro da igreja questionam a submissão. Sim. Falam, não, você também tem que se submeter. E deixar tudo para empreender no lar. Porque, gente, empreender não é abrir uma empresa apenas. Sim. Empreender é realizar. Todo mundo que realiza algo está empreendendo. E Larissa está empreendendo no lar. Ela daqui a pouco vai contar sobre o papel dela de mentora, que surgiu anos depois, mas ela decide deixar a faculdade, começar a cuidar da filha que estava para nascer, do casamento, da empresa do marido. Sim. Como é que você vê essa questão da submissão hoje? Como é que você foi curada? E como é que você vê um mundo que diz que não tem que largar, não, você tem que ser empoderada, você tem que... É uma confusão, é uma distorção? Você se arrepende de ter tomado a decisão que você tomou? Foi muito difícil para mim no começo, porque, como eu falei, é algo que eu sempre sonhei desde os meus 7 anos, ser mãe, ser esposa e ter uma família. Então, assim, os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos foi muito difícil para mim, essa dependência. Principalmente porque o Senhor me pediu algo que eu não estava pronta para entregar. E eu não poderia entregar, porque eu estava entregando o meu trabalho e também os meus estudos para poder empreender, ou seja, viver apenas pela maternidade, pelo cuidado do lar. E quando você tem condições financeiras para poder caminhar esse ato de fé, tá tudo bem. As contas estão pagas, você tem o dinheiro para poder fazer a unha, fazer o cabelo, mas não foi assim comigo. Então, eu tive que empreender um dos momentos mais difíceis financeiramente para a nossa família. Onde nós estávamos começando a nossa empresa, onde a gente viveu muitas crises financeiras no nosso casamento, na nossa empresa, porque o começo ele é difícil, ele é doloroso. Então, eu sempre conto para as pessoas que me veem hoje, né? Eu passei 7 anos fazendo a unha em casa. Passei 7 anos comendo em casa. Eu passei 7 anos estando em casa. Eu passei 7 anos quase não comprando, não viajando. Então, por quê? Porque a gente estava em construção. E esse lugar foi muito importante para mim. Porque eu tive que ser desconstruída. Deus não tem como construir algo novo se o edifício está quebrado, se está velho, se não tem propósito, se não tem identidade. Então, eu passei 7 anos, Daniel, em lágrimas. As lágrimas foram o meu alimento. Se eu falar para você, Larissa, foi fácil? Não foi fácil. Foi um lugar de dor. Porque eu passei a vida inteira sendo treinada para chegar a um ponto de ser desconstruída. Mas eu entendi que quando eu venci esses 7 anos na presença do Senhor, eu fui curada. E hoje, o meu maior propósito, talvez as pessoas acham que é clichê, mas é amar o Senhor acima de todas as coisas.
e amar o meu marido e honrar o meu marido e cuidar dos meus filhos. Esse é o maior empreendimento que eu tenho vivido. E a palavra do Senhor, ela é fiel e ela não volta vazia. Ela é viva e eficaz. Quando, no meu momento de escassez, que ele me pediu algo, que eu tive que entregar, que era o meu tudo, que era o meu Isaac, o Senhor falou assim, se você cumprir o propósito da obediência, eu prospero a tua casa. A prosperidade está em obedecer. A Deus. A Deus. Foram 7 anos. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas no mundo buscam um equilíbrio. Eu faço se ela fizer, ou então eu faço se ele fizer. Mas aqui a relação é você com Deus. Sim. É um trato com Deus, você obedece a Deus e ele te faz prosperar, ele te faz crescer. E depois desses 7 anos, como é que aconteceu? As coisas começaram a funcionar, Então, eu deu tive, certo? né? Sou mãe de 3 filhos, Parabéns. gente, eu amo. Eu falo que, eu ostento daquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, eu ostento filhos, família, casamento. É algo que transborda na minha vida, sabe? Tá na minha face, né? Então, assim, eu amo esse lugar. Eu aprendi muito nesse lugar. Eu cresci muito nesse lugar. Então, sou mãe de 3 filhos. A Gabriele veio para me ensinar o que é o verdadeiro amor. Se você conhecer a minha filha, você vai ver que por onde ela passa, ela exala o amor do Senhor. O Joseph veio para me ensinar a ter vida e intimidade com o Senhor. Então, eu passei 1 ano no hospital com meu filho. Imagina se eu fosse uma mãe ocupada, cuidando de empresas, dos outros, né? Talvez sendo contratada por outra pessoa. Talvez eu não poderia ter cuidado do meu filho quando eu passei 1 ano com ele no hospital. Né? A gente teve muitos diagnósticos. Ele nasceu uma criança muito enferma, muito doente. E detalhe, meu marido tinha que viajar fora, porque na cidade não tinha tanto trabalho. Então, como a gente trabalha no ramo da construção, ele viajava para outros estados para fazer as obras fora. E ali foi um lugar onde eu aprendi a buscar o Senhor, não por aquilo que Ele pode apenas me dar, mas por aquilo que eu deveria agradecer todos os dias. Porque quando você lida com a enfermidade, Daniel, você aprende a ser mais simples, mais humilde, sabe, mais grato. Verdade. E, assim, teve um momento da nossa vida, meu filho estava com 8 meses de idade, foi quando a gente recebeu o diagnóstico de câncer, leucemia. Eu falo para você que foi as madrugadas com Deus que me fortaleceu. Então, eu olho para trás e eu falo assim, meu Deus, eu estou empreendendo no lugar certo. E aí, por último, né, veio a nossa filha, Evelyn Grace. A gente teve ela na pandemia. Evelyn nasceu com 29 semanas, 800 gramas. E eu falo que se você não empreende no reino de Deus, quando o dia mal chegar, o seu celeiro estará vazio. Então, assim... Mas, Larissa, o que aconteceu depois? Depois veio a prosperidade. Veio as promessas do Senhor, veio o cuidado do Senhor, mas primeiro eu tive que obedecer, que entregar, que ser forjada, porque ser forjada é difícil demais, né? Eu precisei ser treinada, ser desconstruída para que eu pudesse ser essa mulher que eu sou hoje. Então, se você me perguntar assim, depois da sua última filha, como você saiu desse processo? Eu saí tendo a convicção que eu preciso tratar melhor os da minha casa. A pandemia fez isso. A pandemia parou todo mundo, Daniel. Parou você. Parou o mundo. Parou a nossa empresa. Parou o mundo inteiro. Por quê? Não tem como eu buscar o sucesso do lado de fora se eu não tiver sucesso dentro da minha casa. O meu maior bem é aquilo que o dinheiro não pode pagar. Não, isso é muito profundo, muito lindo de ouvir, né? De ver que histórias assim continuam acontecendo. Não são histórias antigas ou só de filmes. Sim. Está acontecendo, né? Dedicar-se ao lar, o que muitas pessoas menosprezam, é um plantio no reino de Deus. E é muito interessante você falar que você tinha uma preparação, você tinha um caminho para empreender e Deus foi lá e mudou a sua rota. Tudo. Sabe por quê? Porque quem criou quem foi Deus. Deus criou você, não foi você que criou Deus. Deus criou um propósito para a sua vida, não foi você que criou um propósito para a sua. O nosso grande objetivo aqui, eu quero ser feliz, eu quero ter realização pessoal. Mas calma aí, Deus tem um plano para você. Ele não é o gênio da lâmpada que você esfrega e faz 3 pedidos. Sim. Ele é alguém que te criou, escreveu a sua história e sabe qual é o melhor caminho. E a gente luta o tempo inteiro querendo realizar os nossos sonhos, quando deveríamos nos concentrar em realizar os sonhos de Deus. Foi o que a Larissa fez. Ela abriu mão dos sonhos dela para viver os sonhos de Deus. Passou pelo processo, porque nada é fácil. Sim. Não é aquela máquina de refrigerante que você aperta um botão e sai. É. Você tem que passar por um processo, tem que aprender de verdade, ser desconstruído para poder viver o plano de Deus.
Me conta um pouco sobre qual é o plano de Deus que está se cumprindo na sua vida agora, depois de todo esse aprendizado. Eu sempre conto, né? Eu vou fazer 15 anos de casado para a honra e glória do Senhor Jesus e eu celebro como se fosse o último. Como eu falei para você, quando eu tive a minha filha Evelyn, eu tive pré-eclâmpsia. Eu cheguei a mais de 100 quilos. Uau. Quando eu cheguei no hospital, eu estava com 29 semanas, eu não conseguia andar, eu não conseguia falar. Então, eu tinha que ficar bed resting. Então, da onde que veio toda essa convicção, Larissa, do propósito de Deus? Entender que o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. O plano perfeito do Senhor sempre vai ser familiar. Sobre saber o seu lugar Amém. como esposa, saber o seu lugar como marido e o lugar dos filhos. Uhum. Então, eu entendi que o meu lugar não é o cabeça. Eu entendi que meu lugar é ao lado do meu marido, caminhando e construindo do lado dele. Então, como que veio essa reviravolta na nossa vida? Ouvindo a voz do Senhor. Eu lembro, Daniel, que a primeira vez que eu viajei para Israel, eu falava assim, Senhor, e tudo eu pedi para Deus. Não tem nada que eu não tenha pedido para Deus que Ele não tenha me dado. Nada, nada, nada. Então, eu lembro que eu sempre fui muito intencional nesse lugar de oração. Eu gasto horas no quarto de oração, ensino os meus filhos a orar, porque eu entendi que a fonte da vida está nesse lugar. Da onde vem a nossa prosperidade hoje? Quando eu olho para nós, a gente tem uma empresa de siren, que é de construção, a gente faz todo o revestimento, do lado de fora a gente faz residencial, comercial, grandes projetos têm chegado na nossa mão, né, pela graça e misericórdia do Senhor, mas entendendo que tudo é do reino. Então, tudo que nós temos não é somente para o nosso benefício, a gente devolve, mas a gente sabe, né, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. É isso aí. Então, a gente não tem amor às coisas materiais. Então, a palavra do Senhor diz, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, da onde vem essa prosperidade? Sempre vai ser na obediência, em obedecer a Deus. Quando eu vejo os planos do Senhor sendo realizados na nossa vida, na nossa família, eu só glorifico a Deus. E uma das coisas que eu aprendi, eu lembro que o ano passado o meu esposo me levou em Nova York, ele todo feliz. Nossa, no hotel. Nossa, olha que hotel lindo, maravilhoso. E eu falando para ele assim, nada dessa terra vai tirar o deslumbre que eu tenho na presença do Senhor. Eu posso estar no palácio, como estar numa favela. Eu posso estar comendo num restaurante de 10 estrelas, se existe, como estar comendo um PF. Nada tira a graça que o Senhor tem sobre a minha vida, porque tudo é sobre Ele. Eu vejo muitas pessoas crescendo, né, nesse mundo de hoje, mas que estão perdendo a simplicidade e a humildade. Eu quero falar para vocês, não perca aquilo que o dinheiro não pode pagar, porque isso aqui é muito passageiro. Então, eu sei estar na fazenda, correndo atrás das galinhas. Não parece, gente, viu? Não parece, mas eu sei. Também sei estar em outros ambientes. Então, não é o ambiente que me modela. Quem me modela é a palavra do Senhor, estando com o meu coração na presença do Senhor. A nossa prosperidade vem desse lugar. E é uma coisa que eu sempre falo para o meu esposo. Eu falo assim, amor, você é uma das pessoas que mais parece com Jesus. Então, assim, e eu sempre falo para ele, não perca essa essência por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa dos aplausos. Porque o reino de Deus sempre vai ser sobre pessoas. Nós não devemos tratar pessoas como coisas. Muito bom, muito bom. Nossa, se você está acompanhando e está gostando, coloca eu nos comentários. Você está vibrando com essa história incrível aqui. Amém. Quero te lembrar também para você curtir o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa. Aperta o botão inscrever-se aqui. Venha acompanhar tudo que a gente tem produzido. O Virando o Jogo é um podcast para te dar direções no empreendedorismo, na família, na vida a dois. Sim, né? Tem que empreender no casal. Nas emoções e na espiritualidade. Então, virar o jogo é fundamental. Você está acompanhando hoje aqui algo muito bonito sobre família. Sim. E eu queria deixar uma certeza. Não adianta, porque muitas pessoas que nos acompanham, Larissa, são empreendedores, empresários, empresárias. E o sonho de todo empreendedor, que nós somos empresários, é ter uma empresa forte, é um caixa forte, uma empresa que cresce, que tem lucro, que emprega muitas pessoas. Sim. Agora, não adianta nada ter uma empresa bem-sucedida e uma família fracassada, Sim. porque o verdadeiro líder é líder dentro de casa primeiro. E depois esse sucesso, essa liderança, ela transparece. Então, se tem alguma coisinha na sua família, dentro da sua casa, que está desajustada, inspire-se na história da Larissa. E comece a acertar dentro de casa para que a bênção do Senhor possa chegar Sim. e transbordar em outras áreas. Né? Não existe sucesso
no mundo, lá fora, nas empresas, que justifique o fracasso dentro de casa. Sim. Agora me conta sobre você se tornar mentora de mulheres. Como é que foi esse momento e o que você faz hoje nessa área? Então, Daniel, a gente está num propósito. E eu não sou uma pessoa apressada. Antigamente, eu era muito assim, Senhor, e aí, quando vai acontecer? Estou obedecendo. Ó, Senhor, cadê a prosperidade, a promessa? Então, eu tenho caminhado nessa jornada de uma forma intencional, mas entendendo o processo. Lembra quando eu te falei assim que você precisa ser desconstruída, construída? Agora eu estou no meu propósito de edificação. Então, eu mentorio mulheres, né, próximas ali da minha casa. Eu tenho um devocional que eu faço com elas. Eu já li todos os livros do pastor Gary Chapman, não sei se você conhece. Claro. As 5 linguagens do amor. A gente tem aí, em algum lugar aqui. Mesmo. Então, assim, de tudo que eu aprendi na minha vivência, com as mentorias, estudando, eu gosto muito da leitura. Então, é um hábito que eu adquiri já tem muito tempo na minha vida. Então, eu mentorio algumas mulheres, né, a ter uma vida de sucesso, que é ter uma vida plena na área emocional, espiritual, na área financeira. Mas qual é o problema das mulheres que eu vejo hoje, Daniel? A frustração no casamento com o marido. Ah, sim. Então, assim, esses dias eu estava orando ao Senhor e algumas coisas o Senhor me fez lembrar. A Bíblia fala que quando Deus criou o homem, ele criou o homem e a mulher no mesmo dia. Mas ele só formou a mulher quando ele colocou o homem para dormir. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Que talvez você não esteja na fase que você gostaria de estar. Talvez você esteja frustrado, né? Eu vejo muitas mulheres frustradas. Muitas mulheres chegam frustradas. Larissa, mas meu marido. Não foca no seu marido. Quando eu entendi que o meu propósito não era sobre o meu marido, era sobre eu e o Senhor começou a transformar a minha vida. Ou seja, quando talvez tem áreas na vida do seu marido que ele está adormecido, mas porque ele está formando e forjando a mulher que você deveria ser. Talvez Deus não despertou ainda, porque você não está preparada. Recentemente, há um ano atrás, meu marido foi no Legendários, eu não sei se você foi. Você foi ainda? Ainda não. Não, eu espero que Deus vai preparar essa oportunidade para você. Amém. Você vai ver algo incrível. E eu lembro que eu amo muito a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem sido alimento para mim de dia e de noite. Eu amo ler livros, mas a palavra ela é fundamento na minha vida. E a Bíblia fala assim que existe uma mentora, né, que é a mãe do rei Lemuel. Ela estava mentoreando o seu filho. E ela deixou todo um requisito para como ele pudesse procurar uma mulher valorosa. E eu lendo essa passagem, e o Senhor falou grandemente comigo. Mulher valorosa, quem a encontrará? Ou seja, essa mulher não está em todos os lugares, essa mulher está escondida no Senhor. E quando você, mulher, está escondida no Senhor, o Senhor entrega o coração do marido para ela. E eu lembro que o ano passado meu marido foi no Legendários. Ele não queria ir, como muitos homens não querem ir, né? Mas eu comecei a orar, porque eu queria que ele vivesse algo na identidade dele que eu não poderia dar para ele, ou os filhos, ou a empresa, algo que ele precisava receber do pai. Meu esposo perdeu, né, o pai dele num acidente de carro, morreu o pai, a avó e 2 tios, né, há 15 anos atrás, no dia da nossa lua de mel, né? Então, foi um momento muito, muito traumático. Eu queria que ele vivesse algo com o Senhor. E eu lembro que, quando ele chegou em casa, eu entendi essa passagem. Quando diz que a mulher tem que estar escondida no Senhor. Por quê? Porque Deus entrega o coração do marido para ela. E ele confia nela plenamente. Mulher, se você quiser que o seu marido confie em você, você tem que estar escondida no Senhor. Porque tem coisas, Daniel, que o homem não está preparado para confessar para a mulher. E a gente precisa ter essa sabedoria no Senhor. E quando ele volta desse lugar, eu entendi o que era ser uma mulher de Provérbios. Os nossos maridos, né, hoje, precisam ter essa confiança na mulher. E eu entendi que é nesse lugar que Deus ele vai nos forjando, nos moldando, nos edificando, para que o homem possa ter confiança. Será que o seu marido pode confiar em você? Será que os homens podem confiar nas mulheres? Então, você entende que depende da mulher? E a Bíblia fala, Provérbios 31, eu amo a palavra do Senhor, que fala assim, ó, que o homem sentará em mesas proféticas, estratégia, por causa do comportamento da sua mulher. Você tem uma grande responsabilidade de mulher. Incentive o seu marido. Talvez ele não está pronto ainda, talvez ele não acredita. Quantas vezes o meu esposo veio com muita insegurança? Eu falei, amor, eu acredito em você. Se Deus te deu uma palavra, você tem tudo, pode ir. Mas como assim, amor, eu não tenho recurso? Não. Foi Deus que deu a palavra, então vai ser recurso mesmo. Porque esse é o segredo.
obedecer sem ver. Não, maravilhoso. E você está citando Provérbios 31, que fala sobre a mulher valorosa. Sim. E é incrível como o inimigo distorce tudo que vem de Deus, tudo que vem da Bíblia. E essa ideia de que tem pessoas que falam que a Bíblia é machista. Não é. Você não leu a Bíblia direito. Isso. Você nunca leu Provérbios 31. Porque Provérbios 31 fala de uma mulher que negocia. Isso mesmo. Que ela compra um vinhedo com aquilo que ela obtém de lucro. Isso mesmo. É uma mulher que vê de longe. Ela é visionária, ela é trabalhadora, ela sabe negociar, ela é boa de negócios. Enfim, ela não está para trás. Sim. Ela não está para trás. E ela também não é cauda de nada. Sim. Porque tem muitos homens que, infelizmente, confundem o que a palavra diz também. Sim. E falam, não, mas eu sou o cabeça, você tem que me obedecer. Sim. E tem mulheres que, por outro lado, falam, não, já que você é o cabeça, você tem que tomar a iniciativa. Sim. E não é isso. É quando a pessoa tem um entendimento, o homem que tem entendimento faz a parte dele, a mulher faz a parte dela, e aí eles se encontram num lugar certo. Sim. Né? Não é, você tem que fazer primeiro para eu fazer depois. Não é isso, né, Larissa? Sim. Não, não. Eu lembro, vou contar um testemunho para vocês, como eu falei da minha filha, né? Nos Estados Unidos, você tem um seguro de saúde. A benção do seguro de saúde, às vezes, não funciona. E aí, o que acontece? Você paga muito caro e não funciona. Mesmo assim, você tem que tirar muito dinheiro do seu bolso. Eu falei assim, tô na minha 3ª gestação, eu vou pagar meu parto, é $10.000, tá tudo certo. Eu pago, tá tudo bem. E aí, o que acontece? Eu tenho o nosso bebê, né? Eu acabo tendo a Evelyn com 29 semanas. E o seguro, ele só cobria se eu tivesse a criança no mesmo ano que eu engravidasse. Aí, o que acontece? Eu paro numa UTI. E aí, a conta do hospital é $16.000. Caramba. E aí, a diária. E aí, a gente passa ali 10 dias na UTI, eu e a Evelyn, e 60 dias na UTI, somente a Evelyn. E eu falava assim, Senhor, e agora como que eu vou pagar essa conta, Senhor? Eu vou à falência, bankrupt. Eu vou ter que vender minha casa. Não, mas você está falando de 10 dias pagando $16.000? Não, 10 dias é $16.000 a diária. A diária, então são $160.000. Mas isso só para mim. Para a Evelyn foram 60 dias. E aí eu cancelei seguro, cancelei tudo, porque eu pensei assim, não, tá tudo bem, $10.000 é o parto, então eu pago, mas eu não sabia que esse dia mal viria sobre mim. Caramba. Só que aí o que acontece? Eu aprendi a confiar, e esse é um dos maiores testemunhos que eu tenho. Foram dias difíceis, mas foram um dia que eu aprendi a exercer a minha fé e a minha confiança e entender que se você coloca a confiança no Senhor, Ele sabe como te conduzir durante o processo. E aí, o que acontece? A gente passou, né, ali o processo com a Evelyn, na UTI, e aí o hospital ele vem para poder cobrar de você. E eu lembro que a assistente social sempre falava assim, mas você não tem seguro. Eu falei, pois é, mas assim, Deus é dono do ouro da prata. Mas, assim, por dentro, morrendo de medo. Eu falava assim, meu Deus, meu nome vai pro Serasa, né? Meu nome, meu Deus, vou sujar meu nome, Senhor. E agora? E agora? Como é que eu vou? A gente que é crente com o nome sujo, Senhor. E eu lembro que um dia eu recebi uma palavra do Senhor. Por isso que eu falo, nos nossos maiores apertos, a gente acha que o Senhor não está conosco, mas Ele sempre envia alguém. Verdade. Eu lembro que Deus usou uma pessoa para falar assim, fica tranquilo. God's will, God's bill. Né? Deus vai pagar a conta. E passou um tempo, o telefone toca. Quando esse telefone toca, alguém fala assim, você é a Larissa Bezerra? Sim. Estou ligando do hospital para te dizer que alguém pagou a sua conta de $700.000. Isso é para você entender que quando você confia no Senhor, que você tem plena confiança no Senhor, Ele paga a conta. A moral da história, eu morava numa casa, Daniel, bem mais simples. Né? A gente ia reformar a casa, era uma casa muito bonita e tal. Só que tinha um momento, isso tudo nessa época, tinha um tempo na nossa vida que eu queria ir para um lugar de descanso. Eu gosto muito da natureza, eu não gosto de distração. Eu não sei se eu moraria em Alphaville, eu não posso falar que eu não moraria, porque vai que eu pago a língua, né? A gente nunca sabe, Deus gosta de provar a gente, né? Principalmente as palavras que saem da nossa boca. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, se eu disse 2 anos... Assim, eu não tenho nenhum problema. Se Deus falar que é 10 anos que eu tenho que esperar, eu vou esperar 10 anos. Mas quando chegar aos 10 anos, tem que acontecer, eu vou cobrar. E eu lembro que eu estava olhando casas. E, na época, eu comprei... a gente mudou de casa, a gente comprou essa casa que a gente mora agora, uma das piores crises do mercado do realtor, de imobiliária. Então, assim, para você comprar uma casa, você tinha que dar $100.000 de entrada. E eu lembro que eu falei assim, não, Deus já mostrou. Ele mostrou que Ele vai nos mudar de lugar. Ele mostrou que vai nos dar a casa dos nossos sonhos. E eu lembro que, quando a minha filha estava no hospital, Daniel, que eu falei para você que foram 60 dias, você sabe que a mulher, muitas vezes, quando ela está passando por um processo, ela quer passar sozinha.
E quando você está passando um processo de luto, de enfermidade, de dor, você tem a tendência de se esquivar. Mas não foi isso que eu fiz. Eu entendi que eu precisava orar naquele momento. E eu lembro que eu passei 6 horas dentro do meu quarto orando, perguntando ao Senhor, qual é a grande lição que você quer me ensinar aqui? E o Senhor me disse que nos momentos difíceis você precisa aprender a colocar a melhor roupa, a melhor veste e o seu melhor sorriso. Bom. Porque a gente não vive de acordo com as circunstâncias do agora. Ele está te preparando para as promessas que virão no futuro. E eu lembro que foi muito difícil para mim, porque eu não queria falar com ninguém, a minha filha no hospital e tal. E eu lembro que um dia, foi no dia do Natal, meu marido me chama. E assim, ele acha que ele é Abraão, né? Ah, vamos sair e eu vejo para que lugar. E comigo não é assim, eu sou colérica. Eu preciso saber qual é o lugar, onde que você vai me levar. E eu lembro que ele saiu e a gente foi andar. E a gente passou por um lugar bem bonito. E eu avistei aquele lugar lindo. Eu falei, meu Deus, meu sonho é morar aqui um dia. 2 anos depois, eu compro aquela casa no lugar que eu profetizei. Mas aí você pergunta, Larissa, você estava preparada? Nem sempre você precisa estar preparada. Você só precisa ser obediente e entender que o Senhor promove, sim, os teus sonhos. Eu comprei a casa. Detalhe, o banco estava fechado. Uau. Entendeu? Ou seja, eu tinha 2 dias para comprar a casa. E eu falei para a moça assim, moça, mas assim, eu acho que o meu banco não vai me aprovar para esse valor. Só que algo dentro de mim queimava. E dizia assim, aqui é o lugar que eu preparei, sabático, para você viver. Você entende que quando a gente ora o Senhor pelas coisas certas, pelo propósito certo, Ele te apresenta. A minha oração foi, Senhor, me leve para um lugar onde eu possa te contemplar, que eu possa te adorar. O problema não era o valor da casa. O problema era eu que não estava entendendo que o Senhor sempre faz coisas além. É onde eu moro hoje, é onde o meu filho, que tem hiperativismo, pesca. É onde a gente tem o chá da tarde, é onde a gente descansa. Então, quando às vezes a gente está pedindo, não, Senhor, eu quero a casa de milhões. Para quê? Para você impressionar pessoas ou para você ter descanso? Deus nunca vai ter problema em financiar os seus propósitos, os seus projetos, se você estiver no Senhor. E aí o Senhor foi e nos deu a casa, né? A casa que a gente mora hoje. E assim, é muitos testemunhos para contar. Nossa, muito, muito impressionante. Queria só voltar a um ponto aqui da conta do hospital. Sim. Né? Vamos deixar uma coisa bem clara. No Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, que quando uma pessoa passa por isso na gravidez, ele vai lá para a UTI, ele vai ser atendido pelo governo. Sim. E ok. Nos Estados Unidos não existe esse sistema. Lá é tudo privado. Né? Tudo. Lá é tudo privado. Altíssimo. Essa conta de $700 mil é coisa de 3,5 milhões. Isso mesmo. Numa gravidez que ficou 70 dias, né? 10 mais 60, ou seja, 2 meses e pouco, 3,5 milhões. E Deus pagou a conta. Nunca vou esquecer. Eu tenho uma dívida com o Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, por que você é tão intensa? Porque, primeiro, não era para eu ter nascido. Minha mãe me teve com 16 anos de idade. Uma jovem adolescente, sendo mãe. Ela poderia ter me abortado. Ela poderia ter me levado para adoção. Então, o Satanás ele já tinha um plano na minha vida, em me destruir, mesmo antes do meu nascimento. Sim. Com 12 anos, era para eu ter... Eu achava que o suicídio era a minha única saída. Satanás vem mais uma vez confundir a minha mente, me levar para um lugar de morte. Com 18 anos de idade, foi quando eu conheci meu esposo, que foi o maior presente de Deus na minha vida. Eu lembro que a gente estava numa igreja, e um pastor dentro da igreja, como eu não era a crente, né? Eu não estava posicionada ainda nessa mulher, então as pessoas olham muito o exterior, e aquele pastor ele aponta o dedo para mim, bem na igreja, e ele fala assim, você não serve para ele não serve para você. Satanás vem mais uma vez dizer para mim que eu não merecia, que eu não tinha valor, que os planos do Senhor não eram para mim. Você entende que Satanás sempre vai vir para poder falar mentiras ao seu respeito daquilo que você não vai viver com o Senhor. Então, aí vem, né, na questão da maternidade, a crise de identidade como mãe. E agora, Senhor, não vou conseguir viver esse papel da maternidade, mas o Senhor vem com o bálsamo. E aí o Senhor vem com um bálsamo mais uma vez na vida do meu filho, né? Quando eu pensei que eu poderia perdê-lo. E aí, nessa minha terceira gestação, o Senhor mais uma vez vem mostrando que Ele é fiel. Então, eu tenho uma dívida, Daniel. Eu sou inteiramente intencional. Isso daqui é a forma de evangelizar. Por onde eu vou distribuindo Jesus. Por onde eu vou usando a ousadia que Deus me deu. Eu sei que Deus não dá ousadia para todas as pessoas. Mas se Ele te deu ousadia, é que a gente precisa praticar. Eu não tenho vergonha de falar para um americano, posso orar por você? Eu não tenho vergonha de dizer, Jesus te ama. Na rua, nas pessoas. Então,
quando o Senhor fez na minha vida, Ele pagou a conta de hospital. Ele me fez morar num lugar onde eu posso contemplar a presença do Senhor, ver os meus filhos crescer no meio da natureza. Deus me deu um marido que me ama, que me honra, que me protege, um marido fiel. Então, assim, a minha família é uma bênção do Senhor. Amém. Como eu não vou Claro. derramar sobre a presença do Senhor aonde eu vou? Então, esse é o meu maior chamado. O meu maior chamado é despertar, é motivar, é levar as pessoas para a presença do Senhor. Sempre vai ser sobre pessoas. Maravilha. Nós estamos caminhando para o final. Se você gostou, coloca aí, eu gostei nos comentários que eu quero ver. E eu vou pedir para você encerrar dizendo para a nossa audiência, né, dando um conselho, 2, 3, quanto você quiser, um conselho para que elas possam virar o jogo. Sim. Seja na vida emocional, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida empresarial. Sim. O que você sentir vontade de aconselhar, o microfone é seu. Sim. O meu maior conselho para vocês: conheça quem te criou. Porque quem te criou não erra. Não duvida que você vai ser uma benção. Quem te criou está disposto para caminhar com você. Uma das maiores crises que eu vivi na espiritualidade, emocionalmente, foi não ter a certeza que nós temos um pai. E nós temos um pai que está pronto para ter um relacionamento com você. Então, esteja nesse lugar. Não esteja em todos os lugares. Esteja escondida no Senhor. Governe sobre a sua casa. Seja uma intercessora do seu lar. Sabe, Daniel, quando para a gente fechar, quando às vezes eu tinha que me apresentar, eu tinha muita vergonha de dizer que eu era do lar. Nossa, mas você era do lar. Eu falava, Deus, eu renunciei à minha faculdade agora, Senhor. Sabe o que eu digo? Eu sou uma empreendedora do lar. Talvez para você não tenha valor, mas para os meus filhos tem. Um dia os meus filhos vão crescer e eles vão testemunhar. A Bíblia fala que a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Eu não quero ser louvada por uma multidão. Eu quero ser louvada pela vida dos meus filhos e do meu marido. Seja essa mulher mansa, que fala com sabedoria, que ensina com amor. Busque a paciência, que às vezes não é fácil. Seja uma mulher temorosa, corajosa, uma mulher determinada. Uma mulher que se veste com vestes de sabedoria, com vestes de força, com vestes de dignidade. Seja uma mulher que vai levar a sua família para o altar do Senhor. E esse é o conselho que eu quero deixar. Muito bom, uma salva de palmas, né? Que incrível aquilo que a gente acabou de ouvir. É um prazer. Quero te agradecer pelo Obrigada. você ter compartilhado a sua história, a sua mensagem com a gente. Você é sempre bem-vindo aqui. Você e o Regis são super bem-vindos no Virando o Jogo, aqui no Estúdio Flecha. E você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por ter ficado com a gente até aqui. Eu vou te fazer mais um pedido. Pega esse link, manda para amigos e amigas para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo transformador. Simplesmente encaminhando o link, você pode estar ajudando a mudar a história de uma família. Então, pega o Virando o Jogo de hoje e manda para os seus contatos no WhatsApp. A gente se vê no próximo episódio, quinta-feira que vem. Eu te desejo saúde e paz. Tchau!